Retomando as nossas atividades, eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo, para que nós possamos dar início à nossa aula de número 6 sobre direitos da personalidade. Eu vou começar hoje falando um pouquinho a respeito de direito de personalidade, sobre a parte do conceito também do seu fundamento, e logo na sequência eu vou iniciar uma abordagem a respeito da avaliação que vocês entregaram na última sexta-feira. E vamos deixar para o encontro de amanhã a segunda parte sobre a aula de número 6, com as características dos direitos de personalidade e também com a análise de seu respectivo regime jurídico, vale dizer, dos artigos 11 a 21 do Código Civil. Bom, então, sem mais delongas, eu vou começar a compartilhar com vocês a tela, peço apenas, tão somente, um pouquinho da paciência de vocês. Bom, muito bem. A ideia hoje é de conversar com vocês a respeito dos aspectos introdutórios dos direitos de personalidade. A primeira observação que eu faço diz respeito ao fato de que essa aula de número 6 é uma das oportunidades mais peculiares do nosso curso de Direito Civil do primeiro ano, durante a qual eu acabo me imiscuindo sobre questões atinentes ao chamado plano de eficácia. Vale dizer, logo na primeira aula, eu fiz a recomendação de uma leitura obrigatória, o texto do professor Marcos Bernardes de Mello, intitulado Teoria do Fato Jurídico, o Plano da Existência. Na verdade, esse livro corresponde ao primeiro exemplar de uma trilogia. Então, nós temos o Teoria do Fato Jurídico, Plano da Existência, o primeiro volume, o segundo volume, Teoria do Fato Jurídico, Plano da Validade, e o terceiro, Teoria do Fato Jurídico, Plano da Eficácia. O que quer dizer isso? Quer dizer que, normalmente, eu, enquanto professor de primeiro ano, vou me dedicar mais à análise da existência e da validade dos fatos jurídicos. Constatar se os fatos jurídicos ocorreram ou não ocorreram, e se eles observam todos os requisitos ou pressupostos de validade ou não. Raras são as oportunidades em que eu vou falar de desdobramentos práticos da minha disciplina. Como eu dizia a vocês no primeiro encontro que nós tivemos, naquela aula Cavaco, sobre contrato metodológico, a minha parte acaba sendo um pouco mais gramatical, vamos dizer assim, no que diz respeito à disciplina de Direito Civil, e os professores que me seguirão, né, de Direito Civil 2, 3, 4 e 5, Direito das Obrigações, Direito das Coisas, Direito de Família e Direito de Sucessões, terão ocasião de falar a vocês sobre aspectos, poderíamos dizer assim, um pouco mais semânticos, né, das normas jurídicas, diagnosticando os principais desdobramentos, as consequências, os direitos, os deveres, as pretensões, as obrigações, ações, situações de acionado, exceções e situações de exceptuado. No entanto, uma das duas exceções que nós vamos encontrar de incursões que eu mesmo farei sobre o plano da eficácia no primeiro ano do curso de graduação são as aulas de número 6 e a aula de número 14. Vamos deixar a aula de número 14 para lá, sobre condição termo em cargo, artigo 121 a 137 do Código Civil. Vamos deixar isso para um futuro, a gente só vai trabalhar isso no terceiro bimestre. Nessa aula de número 6, vocês vão perceber, não tanto hoje, mas sobretudo no próximo encontro que nós vamos ter na sexta-feira, amanhã, vocês vão perceber que aspectos práticos, bastante práticos, acabam surgindo dessa disciplina. No entanto, isso é uma peculiaridade dos artigos 11 e 21 do Código Civil, e infelizmente ou felizmente, na próxima aula, já na próxima semana, ao falarmos sobre ausência, artigos 22 a 39, aí nós já retomaremos o perfil tradicional mesmo da nossa disciplina, um pouco mais conceitual e menos comprometida, menos preocupada com os desdobramentos práticos, imediatos, daquilo que nós acabamos por analisar. Bom, aqui vocês vão encontrar os dispositivos legais que serão analisados por mim entre os dias de hoje e amanhã, mais precisamente amanhã, e eu hoje gostaria de falar sobre dois aspectos fundamentalmente, sobre o conceito de direito de personalidade e, como dizia a vocês, também sobre o seu fundamento teórico. Quando se me é pedido um conceito de direitos da personalidade, eu acabo dizendo a vocês que não existe suporte fático mais simples, ou pelo menos aqui nós estamos diante de um dos suportes fáticos mais simples para a caracterização da suficiência de um suporte fático e da aptidão à incidência de uma regra jurídica. Basta que ocorra o nascimento,
segundo a redação, que a meu ver é bastante defeituosa, do artigo 2º do Código Civil, chamado nascimento com vida, né? Basta que tenha ocorrido o rompimento da unidade morfobiológica mantida entre mãe e o feto, para que, mesmo que a vida autônoma tenha durado pouquíssimos instantes, mas desde que ela tenha existido, durante um instante que seja, haverá o surgimento da personalidade jurídica, o nascimento, nos termos do artigo 2º do Código Civil, e imediatamente, em função do nascimento, a primeira consequência jurídica que acaba defluindo do próprio artigo 2º é a aquisição da personalidade jurídica por aquele que nasceu. Em virtude dessa personalidade, a aptidão ordinária desse sujeito para figurar na posição de sujeito ativo, de sujeito passivo das relações jurídicas, acaba aflorando. Então, a sua vocação ordinária acaba sendo a de figurar como sujeito das relações jurídicas. Ocorre que a própria aquisição da personalidade, que é um efeito do nascimento com vida, acaba sendo um pressuposto ensejador da ocorrência de outros desdobramentos. No momento em que ocorre o nascimento, adquire-se a personalidade, e como efeito da aquisição de personalidade, nós temos o surgimento dos chamados direitos de personalidade. É claro que, do ponto de vista cronológico, não existe nenhuma espécie de ato, tudo ocorre quase que simultaneamente. Mas, do ponto de vista lógico, existe uma precedência. Primeiro se adquire a personalidade e depois se adquirem os direitos de personalidade em geral. Tirando-se um deles específico, chamado direito de personalidade em geral, direito à própria personalidade, mas que vai ser objeto de considerações que eu vou fazer com alguns de vocês, se eventualmente viermos analisar isso numa outra disciplina fora do primeiro ano do curso de graduação. E o que existe em comum entre esses direitos de personalidade tão diferentes entre si? Se vocês já tiveram a preocupação de percorrer os artigos 11 e 21 do Código Civil, vocês vão ver que ali se fala em integridade física do corpo vivo, integridade física do corpo morto, integridade física relacionada a procedimentos e intervenções cirúrgicas, tratamentos que coloquem em risco a vida do sujeito, nome, intimidade, vida privada, honorabilidade. O que é que todos esses direitos de personalidade têm em comum? Não apresentam necessariamente uma coincidência no que diz respeito ao seu conteúdo. Em primeiro lugar, todos eles pressupõem apenas e tão somente a aquisição da personalidade. Para que eu tenha direito à honra, não é necessário que eu seja testador, não é necessário que eu seja casado, não é necessário que eu seja proprietário ou que eu faça parte de uma relação contratual. Basta que eu exista e tenha adquirido a personalidade para que os direitos de personalidade me sejam atribuídos. Isso diz respeito à honra? Sim. Isso diz respeito ao nome? Também. Isso diz respeito a todas essas prerrogativas. Agora, considerando-se o seu respectivo conteúdo, nós poderíamos dizer que os direitos de personalidade se voltam à preservação da integridade do sujeito de direitos. Essa integridade pode ser uma integridade física, pode ser uma integridade intelectual, pode ser uma integridade moral. A integridade física está muito mais vinculada às pessoas naturais do que às pessoas jurídicas, naturalmente. Mas aqui é importante nós observarmos o seguinte: embora a disciplina correspondente aos direitos da personalidade esteja inserida entre os artigos 11 e 21, e no título correspondente às pessoas naturais, também haverá a possibilidade de aplicação às pessoas jurídicas, nos termos do artigo 52 do Código, dos direitos de personalidade que sejam compatíveis com essa natureza. Agora, as pessoas jurídicas não têm existência física. Eu posso me deparar com o diretor da Faculdade de São Bernardo do Campo e me deparo com o seu órgão. Posso me deparar com um veículo, com a edificação na qual a faculdade está situada, o seu patrimônio, os seus bens, mas a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, enquanto pessoa jurídica, não tem existência física. Ela se faz presente por meio dos seus órgãos, por meio do seu patrimônio. É curioso, é como se eu soubesse que o Estevão está presente na sala porque ele deixou o paletó, por exemplo, na cadeira, mas eu não vejo o Estevão. Mas presumo que o Estevão esteja por lá. Ou eu tenho um querido amigo, que agora nós
nós não estamos mais nas aulas presenciais, mas o professor Rui Décio Martins, de Direito Internacional, volta e meia eu encontro um par de óculos situado sobre a mesa, falo, o professor Rui Décio ainda está por aqui. Aí o pessoal diz, mas você viu o Rui Décio? Falei, não, mas o par de óculos dele está por aí, então eu sei que ele ainda está aqui na área. Da mesma forma, as pessoas jurídicas, elas não se fazem presentes fisicamente. Não há possibilidade de eu contaminar a pessoa jurídica de Covid. Agora, as pessoas naturais, sim. E por isso, as pessoas naturais têm alguns direitos de personalidade vinculados à proteção, à preservação da sua integridade física. O direito à vida, o direito à integridade física, o direito aos alimentos, à manutenção do ciclo vital. Aliás, é interessante, porque embora haja previsão da preservação e do direito de personalidade e integridade física no artigo 13 e no artigo 14 do Código Civil, não existe uma previsão expressa, pelo menos de maneira categórica, do direito à vida como direito de personalidade, pelo menos nesses artigos 11 e 21 do Código. Mas, na verdade, existem duas espécies de justificativas para se situar o direito à vida como direito de personalidade voltado à integridade física do sujeito de direito. Em primeiro lugar, porque não se consegue proteger o menos sem se proteger o mais. Eu não consigo proteger a mera integridade física sem que proteja a vida, que acaba sendo um bem jurídico mais relevante, mais gravoso. Mas, além disso, nós não podemos esquecer que a disciplina do Código Civil está sotoposta, está subordinada à disciplina constitucional relacionada, inclusive, aos direitos de personalidade. Então, lá no artigo 5º caput da Constituição Federal se diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida. Então, o direito à vida é um direito de personalidade que se adquire apenas tão somente por força do nascimento. Direito ao corpo enquanto vivo e direito ao corpo para depois da morte. Nós veremos amanhã, a propósito da análise dos artigos 13 e artigo 14 do Código Civil. Não apenas o direito ao corpo na sua integralidade, mas inclusive as diversas partes destacadas do próprio corpo que o acabam compondo. Os órgãos, por exemplo, isso terá reflexos inclusive para a chamada doação de órgãos. Há também os direitos de personalidade vinculados à preservação da integridade intelectual. Vale dizer, ao exercício das diversas liberdades do sujeito de direito. Liberdade de convicção religiosa, liberdade de crença, liberdade de convicção filosófica, liberdade de convicção política, liberdade de expressão artística, estética, científica, e, inclusive, os resultados do exercício dessas liberdades, vale dizer, o direito autoral e o direito de propriedade industrial, derivado desse espírito criativo em movimento, no seu aspecto dinâmico, também serão, em certa medida, protegidos pelos direitos da personalidade. Haverá uma espécie de vínculo, chamado mesmo de vínculo de paternidade, entre o criador de uma obra intelectual e a sua criação, a sua criatura. É uma espécie de analogia, né? Graças ao fenômeno criativo, nós teríamos uma espécie de parto da obra intelectual, e por isso se costuma falar em vínculo de paternidade. Notem que existe uma proximidade bastante grande entre os direitos de personalidade voltados à preservação da integridade intelectual e o exercício das liberdades. Inclusive, aqui nós temos espaço para tomar certo cuidado, tomar certa cautela, no que diz respeito à chamada liberdade de expressão. Há algum tempo eu conversava com um querido amigo aqui da faculdade e falava com ele a respeito da noção de democracia. E nós temos, ele e eu, posições diferentes a respeito do conceito de democracia. Ele é um especialista no assunto, eu não sou. Provavelmente ele está certo e eu não estou. Mas para ele o conceito de democracia é um conceito que talvez contemple alguma sorte de relativização, ao passo que para mim o conceito de democracia é absoluto. Como assim, professor? Trocando em miúdos, vai. Nós poderíamos dizer assim, para mim, pessoas que são adeptas de convicções ou de ideias voltadas a estados de natureza totalitária, adeptos de ideologias neonazistas e tudo mais,
essas pessoas também têm direito à sua liberdade de expressão das suas ideias políticas. Puxa, professor, quer dizer que você partilha dessas ideias? Não partilho. Mas eu acredito que elas tenham também o direito, essas pessoas, de expor essas ideias. Eu conversava com esse meu amigo e ele dizia, mas Estevam, é bastante perigosa a concessão da liberdade de expressão nesse contexto, porque a utilização e a divulgação dessas ideias pode colocar em risco a própria democracia. E realmente, a democracia pode ser colocada em risco graças à divulgação dessas ideias. Mas, para mim, o conceito de democracia é similar ao conceito de gravidez. Então, outro dia, um casal veio perguntar para mim, mas escuta, você tem filho? Eu falei, não tenho, estamos tentando ter um filho. Ele falou, não, mas peraí, você tem filhos ou não tem filhos? Eu falei, eu tenho os gatinhos. Ele, humanos. Eu falei, estamos tentando. Ele falou, bom, então você não tem filhos. Eu falei, por enquanto não tenho. Na verdade, para mim, da mesma forma, no que diz respeito à democracia, ou há um regime plenamente democrático, e aí todos acabam podendo expor as suas respectivas opiniões e ideias, assumindo o pesado custo do exercício dessa liberdade de expressão, o custo pesado do exercício da liberdade de expressão, além do custo geral, que são os riscos oferecidos à própria democracia, mas é o custo individual de assumir as responsabilidades por aquilo que se diz, não se pode se esconder por baixo, por detrás do anonimato cafajeste. O anonimato tem a previsão de emprego apenas, então, somente em situações absolutamente excepcionais, o anonimato da fonte, do jornalista, por exemplo, do agente jornalístico, ou então aquelas pessoas que indicam os responsáveis em potencial pela prática de determinados crimes, mas daí com amparo legal. Agora, sem amparo legal, eu posso exprimir tudo aquilo que eu penso, mas tenho de me responsabilizar por aquilo que estou dizendo. E aí eu conversava com esse meu amigo e dizia, por exemplo, no contexto da pandemia, se eu digo, eu sou uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito bondosa, bom, o que se espera do Estevam, que está recebendo seu salário, e que se depara com pessoas que não estão recebendo seu salário nesse momento, em virtude dessa crise absolutamente peculiar e grave pela qual o nosso país passa, o que se espera do Estevam é que compartilhe aquilo que recebe, em certa medida, e demonstre a sua solidariedade num contexto tão propício quanto esse, né? Professor, quer dizer então que toda pessoa que recebe tem o dever de partilhar aquilo que recebe com os outros? Não disse isso. É que se eu quero me confortavelmente me refestelar na fama de bondoso, de solidário, de generoso, a oportunidade propícia para o exercício dessa generosidade é agora. Agora, se não quiser ser conhecido por generoso, por bondoso, por nada disso, e aliás, as pessoas verdadeiramente generosas não ficam alardeando, que de fato o são, mas aí não haverá necessidade de distribuir o salário para quem quer que seja. Bom, mas voltando à questão da democracia. Se nós vivemos em um Estado totalitário, aí não é necessário se permitir que as pessoas difundam quaisquer ideias. Aí existe um controle, existe uma censura. Mas, se nós alardeamos a torta direito que nós vivemos em um Estado democrático de direito, o preço da democracia é o seu próprio risco. E o que nós faremos? Simplesmente participaremos dessa espécie de oitiva de discursos que nos parecem inaceitáveis e, de maneira pacata, vamos ouvindo e contemplando esses discursos se insuflar? Ao contrário. Nós nos depararemos com esse tipo de discurso, que é um discurso que realmente me causa desconforto, é um discurso que não me agrada, é um discurso que me parece aberrante, que me parece excrescente, mas a pessoa que o acaba proferindo tem direito, a meu ver, de proferi-lo, e o caminho adequado a ser adotado por mim e por aqueles que não concordam com esse tipo de discurso é o de combater essas ideias no campo do diálogo. E o mais interessante e mais difícil, um campo de diálogo aberto, onde eu esteja verdadeiramente disposto não apenas a ouvir, mas também a escutar. Não é simplesmente dar
a oportunidade para outro falar, enquanto isso fico olhando para baixo, para cima. Não, mas é deixar que as ideias da outra pessoa penetrem o meu intelecto e sejam submetidas à prova. E confiar no fato de que os meus ideais acabem sendo sólidos o suficiente e a minha racionalidade seja sólida o suficiente também para destruir os argumentos que me são dirigidos. E aí sim, de uma vez por todas, extirpar determinados males, determinadas formas de pensar. Agora, não colocar uma mordaça em determinadas pessoas, simplesmente proibindo de dizer aquilo que elas pensam. Porque aí nós estaremos diante de uma democracia manca, a meu ver. Bom, mas de toda forma, vocês percebem que nessa discussão com esse meu querido amigo, é curiosíssimo, porque nós somos amigos, nós nos gostamos muitíssimo, mas se 10 problemas forem apresentados a mim e a ele, provavelmente em 9 casos nós teremos posições diferentes, para não dizer inteiramente antagônicas. É muito raro eu e ele pensarmos da mesma forma. Mas, de toda forma, nós nos respeitamos, nós nos admiramos, temos um apreço muito grande um pelo outro, embora pensemos de maneira diferente. E eu digo a vocês que esse diálogo mantido com pessoas que pensam de maneira diferente, muitas vezes é muito mais proveitoso para o nosso crescimento do que o diálogo estabelecido com pessoas que pensam da mesma forma do que nós. De toda forma, nós percebemos aqui o exercício de liberdades, a liberdade de convicção, a liberdade de expressão por parte do Estevão, por parte do professor amigo dele. E o resultado desse embate de ideias, muitas vezes, acaba sendo vertido em uma obra, e esta obra, por sua vez, acaba sendo um elemento gerador de outros direitos de personalidade, o direito de personalidade do autor sobre o produto do exercício da sua liberdade criativa. E além dos direitos de personalidade voltados à integridade física e integridade intelectual, nós temos os direitos de personalidade voltados à integridade moral. A honorabilidade, seja uma honorabilidade subjetiva, seja uma honorabilidade objetiva. As pessoas naturais, as pessoas físicas lá da legislação de imposto de renda, elas têm honorabilidade subjetiva, têm dignidade. Alguém abre esta porta, as câmeras estão fechadas, os microfones estão tapados, nenhum de vocês tem acesso àquilo que a pessoa fala, mas ela olha para mim e diz: Estevão, você é um calhorda. No momento em que a pessoa me diz isso, ela me atinge. Talvez, curiosamente, não atingisse 9 de 10 pessoas a quem esse discurso fosse dirigido. Tem muita gente que ouve coisas ruins a seu propósito e lida de maneira melhor do que eu costumo lidar com algumas espécies de observações feitas a meu respeito. Eu realmente acabo ficando muitas vezes desestabilizado, chateado, ressentido, magoado com algumas coisas que são ditas a meu respeito. Não consigo conviver bem com as críticas. Acho que com as críticas com os fracassos eu até consigo conviver, não digo que bem, mas a gente vai administrando, mas com determinadas palavras que não são dirigidas e que não causariam o mesmo impacto em outras pessoas. Mas vejam, exatamente porque eu sou um ser humano dotado de alma, dotado de dignidade, daí a expressão dignidade da pessoa humana, poderia eu ser vítima, por exemplo, de uma injúria. Agora, a pessoa jurídica, não. Ela não tem alma. Ela não pode ser injuriada. Olha para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e digo, Faculdade Calhorda. Ela não vai se melindrar. Talvez o seu diretor fique ultrajado. Talvez os professores digam, mas quem é você para dizer isso da nossa faculdade? Mas a faculdade em si mesma não vai ser atingida. Agora, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, ambas têm reputação. É muito peculiar. Porque se dizem, o professor Estevão é um professor que não corrige as provas. O professor Estevão é um professor que está surrupiando dinheiro da faculdade. Aí nós estamos diante da imputação de crimes ou da imputação de fatos desabonadores da minha conduta e que maculam o conceito que as pessoas têm a meu respeito, a minha reputação. E aí, essa reputação, tanto a tem a pessoa natural, como também a pessoa jurídica. Eu posso atribuir à pessoa jurídica a prática de um crime ambiental, por exemplo, ou mesmo a prática de determinados atos que não podem ser caracterizados como um crime, mas são atos desabonadores da sua conduta, que revelam falta de seriedade.
e aí estaríamos diante de uma difamação também. Então, o direito de personalidade, a incolumidade, a integridade moral, ele acaba se vertendo em várias espécies de subitens, né, de subdireitos, e um deles acaba sendo o direito de personalidade à honra, à própria honra, que se esgalha na honorabilidade objetiva, a reputação, e a honorabilidade subjetiva, a dignidade exclusiva das pessoas naturais. Também aqui nós vamos falar a respeito do direito à identidade. Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar comigo identidade na aula de número 5, a identidade física, os chamados estados físicos ou individuais, os estados familiares, os estados patriais, nacionais ou políticos, o domicílio, o nome, são todos elementos voltados à identificação da pessoa natural e também da pessoa jurídica, tornando-as inconfundíveis com quaisquer espécies de homônimos, quaisquer outras pessoas com as quais poderiam, em linha de princípio, acabar se confrontando, acabar se sobrepondo. E, além disso, os direitos de personalidade voltados à integridade moral se voltam também à preservação da intimidade em sentido amplo, da vida privada, do segredo, das suas mais variadas acepções que nós vamos estudar na aula de amanhã. Eu preciso que tenha um pouquinho de paciência. Bom, feita essa espécie de percurso rápido, né, pelos artigos que informam a disciplina do Código Civil devotado aos direitos da personalidade, aqui é importante que se destaque que nós estamos diante de um conjunto de 11 artigos, que em muitos casos pode parecer um conjunto sucinto e que poderia ser melhor construído, talvez pelo legislador. Há omissões que são omissões compreensíveis, perdoáveis, naturais, porque os avanços tecnológicos da época em que o projeto foi concebido, é um projeto da década de 70 do século passado, os avanços tecnológicos de hoje não se faziam presentes. Todavia, havia matérias que poderiam ter sido objeto de abordagem por parte do legislador, como o direito à integridade psicológica, que não foi abordado, mas, de toda forma, esse conjunto de artigos já representa um avanço significativo quando nós comparamos o Código Civil de 2002 ao Código Civil 16. No Código Civil 16 não havia nenhuma espécie de previsão sob a forma de texto de lei, de direitos de personalidade. O Código 2002, então, avança nesse sentido, e nós não podemos nos esquecer que, para efeitos de avaliação, aqueles que vierem estudar isso comigo, para efeito de prova, basta o conhecimento dos 11 artigos e provavelmente conseguirão atender a todas as demandas que eventualmente lhes sejam formuladas para efeito de avaliação. Agora, há pessoas que gostam do tema dos direitos da personalidade e pretendem desenvolver investigações um pouco mais aprofundadas. Com relação a esse estudo um pouco mais aprofundado, não se iludam. Não basta a leitura tão somente dos artigos 11 e 21 do Código Civil. É imprescindível que se faça também uma espécie de incursão pelos diversos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Lá nós vamos encontrar alguns direitos de personalidade. Também é importante que estudem a tutela penal dispensada à honorabilidade, aos crimes contra a honra, ao segredo, à inviolabilidade daquilo que diz respeito às pessoas, no que diz respeito ao seu sigilo, a inviolabilidade domiciliar, e também dispositivos até do Código de Processo Civil Novo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o espectro de análise, apenas tomando-se em consideração o direito legislado e não aspectos outros, como doutrina, jurisprudência, direito comparado, evolução histórica, mas tomando-se em consideração apenas tão somente o direito legislado, o panorama é muito mais amplo do que este que vai ser apresentado a vocês e sintetizado nesses 11 artigos que nós vamos analisar entre hoje e amanhã. Aliás, aqui é importante repisar esse assunto. Eu trabalho com os alunos do primeiro ano do curso de graduação, Direito de Personalidade, em 2 encontros, em uma aula de número 6, em uma semana. Alguns alunos têm o interesse de desenvolver uma análise um pouco mais aprofundada a respeito dessa mesma temática e analisam comigo de uma maneira um pouco mais extensiva, um pouco mais aprofundada, a temática dos direitos da personalidade ao longo de todo um ano. Então, lá no 5º ano, eu falo sobre direitos da personalidade com os alunos, e guardamos um ano praticamente de encontros semanais, 2 horas por semana, exclusivamente para abordar esse tema. Então, percebam, é um tema bastante amplo, e eu aqui estou tentando sintetizá-lo na medida do indispensável para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos, tá? No que diz respeito ainda à terminologia... Professor... Oi, quem está falando?
Stephanie, tudo Diga, bem? Stephanie, pois não. Eu só queria fazer um comentário, na verdade é uma dúvida. Quando você comentou a respeito do direito irrestrito à liberdade de expressão. E aí eu pensei que talvez pode acontecer, na verdade deve acontecer, da liberdade de expressão de uma pessoa atingir a integridade moral de outra pessoa. Eu queria que você comentasse sobre isso. Pois não, muito bem observado. O exercício da liberdade de expressão está previsto em texto constitucional, é que nesse momento eu não estou com o texto da Constituição aqui, mas está dito, inclusive no inciso do artigo da Constituição devotado à liberdade de expressão, que é garantido o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização que couber àquele que se sentir ofendido. Então, aqui nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. O exercício de um direito, o exercício de uma liberdade, pressupõe que sejam observados os limites para o exercício dessa liberdade e as destinações para as quais a liberdade acabou sendo concedida. Eu não posso exceder alguma liberdade que me foi dada. Por exemplo, há prerrogativas que acabam sendo deferidas a alguns sujeitos e não acabam sendo deferidas a outros. A ação popular só pode ser proposta por um cidadão brasileiro, não pode ser proposta por um nacional brasileiro que não tem os direitos políticos, não pode ser proposta por um estrangeiro. Caso eles pretendam propor essa ação, estarão incorrendo em um excesso, eles não terão a competência, não terão os requisitos indispensáveis para o manuseio para o exercício dessa liberdade. E algumas pessoas têm essa liberdade, mas acabam mal utilizando. E aí nós temos que diferenciar, Stephanie, duas possibilidades. O exercício da liberdade de expressão, que de maneira negligente, de maneira imprudente, de maneira talvez precipitada, pouco zelosa, acaba resvalando na honorabilidade alheia, na reputação alheia, e aí, nesse caso, caberá o direito de resposta e, eventualmente, alguma indenização, se ficar caracterizado que aquele que se excedeu, digo, que aquele que acabou exercitando a liberdade que dispunha, efetivamente acabou atingindo a esfera jurídica alheia, a reputação alheia, e de maneira culposa, vamos dizer assim, observando o dever de cuidado objetivo. Haverá responsabilidade. No que diz respeito, todavia, àquele que deliberadamente utiliza uma liberdade que lhe foi conferida com o propósito de macular a reputação alheia, de atingir a honorabilidade, além do direito de resposta, proporcional ao agravo, com o mesmo espaço, com a mesma amplitude dada à manifestação que gerou aquela espécie de agressão, caberá a indenização e a responsabilização, mas nesse caso, por um comportamento doloso, por um comportamento intencional. E aí nós estaremos diante de um exercício abusivo de uma liberdade. Aliás, a esse propósito, eu teria a oportunidade de falar com vocês, não agora, mas na aula de número 18, sobre o abuso do direito. Então, comete ato ilícito não apenas aquele que viola um direito alheio, mas inclusive aquele que exerce um direito próprio e acaba prejudicando outrem, não necessariamente porque tenha talvez essa intenção, mas porque no exercício da sua liberdade, no exercício da sua prerrogativa, do seu direito, acaba se descolando da função social para a qual aquela liberdade acabou sendo concedida. Então, é importantíssima, muito oportuna essa observação de que sim, caso o exercício de uma liberdade de expressão acabe resvalando, acabe atingindo a reputação alheia, haverá a possibilidade do exercício de direito de resposta e haverá a possibilidade, inclusive, de pleito indenizatório, apurando-se a responsabilidade eventual do sujeito que se manifestou. Por isso é que, eu repito, o preço da liberdade de expressão global, do ponto de vista coletivo, acaba sendo o risco que se oferece à própria democracia, por isso que a maioria, que normalmente não concorda com esse tipo de manifestação, não pode permanecer inerte. É curioso, porque, e agora estamos num momento perigoso. Agora, desde os últimos anos? Não, agora desde a pandemia. Porque certos discursos extremistas, na Alemanha, antes da deflagração da crise econômica, eram considerados discursos que não eram ridicularizados, mas eram tidos como discursos excêntricos, discursos pitorescos, discursos que eram tomados em tom de galhofa, mas não eram encarados a sério.
No entanto, quando a essa espécie de discurso extremista se acrescentou uma crise econômica sem precedentes, aquele discurso que parecia em tom de piada acabou ganhando consistência, e aí nós sabemos onde a Alemanha chegou, né, no final da primeira metade do século XX. Por isso, a maioria que normalmente discorda desse tipo de posição precisa adotar um posicionamento forte, um posicionamento convicto, mas que não silencia a outra parte. E quem se portar mal precisa ser responsabilizado, eventualmente do ponto de vista penal e seguramente do ponto de vista civil, quando alguma reputação acabar sendo atingida, mas não exclusivamente por meio da indenização. Porque aquele que tem a sua reputação atingida, no mais das vezes, não se contenta com a indenização. E ele nem quer a indenização, ele quer o direito ao contraditório, ele quer o direito de resposta, o direito de infirmar, item por item, aquilo que acabou sendo dito a seu respeito, a seu propósito. Vocês sabem, a questão de algum tempo, desculpem me estender na resposta, mas a questão de algum tempo nós tivemos um episódio lamentável, de racismo e de homofobia na faculdade. E atrás da porta de um dos banheiros, alguém pichou, alguém escreveu alguma frase impronunciável. E o fato é que um aluno, eu sempre vou presumir a boa-fé dos nossos alunos e dos nossos professores, mas um aluno fotografou aquilo e colocou nas suas redes sociais. E acompanhada dessa fotografia veio a imputação. Eu não queria chamar de leviana, mas talvez uma imputação, talvez um pouquinho precipitada, de que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo seria um ambiente que estimularia o racismo e a homofobia. Bom, aí nós podemos perceber que o exercício da liberdade de expressão, por vezes, acaba resvalando na reputação de quem não tem responsabilidade em linha de princípio por aquilo que foi dito. Vejam, imaginem só, num horário de intervalo, entre 9h10 e 9h20, quando todas as classes são liberadas, né, para fazer um lanche, para tomar um café, para ir ao toalete, fazer um xixi, eu controlar 1.200 alunos, 240 vezes 4, vezes 5, 1.200 alunos que entram no banheiro e ficam lá de bedel, eu quero fazer xixi. Não, peraí, deixa eu verificar se no reservado alguém pichou. Não, ninguém pichou, pode entrar agora. Quando sair, me chama para ver se você escreveu na parte de trás da porta. Fica bastante difícil para a instituição controlar isso. Mas, de toda forma, não vejo uma fé necessariamente, mas às vezes eu vejo alguma sorte de precipitação. De um jeito ou de outro, nós estaremos aqui a resvalar na reputação alheia, na reputação, no caso, não de uma pessoa natural, mas de uma pessoa jurídica, e que pelo menos deve ser titular de um direito de resposta, no sentido de restauração da sua reputação, da sua honorabilidade. Ficou um pouquinho mais claro, Stephanie? Não sei se eu satisfiz com a resposta. Ficou sim, professor, obrigada. Imagina, sempre às ordens. Bom, no que diz respeito ainda à terminologia, eu gosto de deixar bastante claro o fato de que, às vezes, nós estamos a falar do mesmo objeto, por mais que utilizemos expressões um pouquinho diferentes, de acordo com os aspectos que por nós acabam sendo priorizados. Por exemplo, outro dia, eu tive de fazer um exame num laboratório aqui perto da minha casa, perto da escola, e é um exame delicado, eu esperava meu pai para que ele pudesse me acompanhar, minha esposa não poderia me acompanhar. E meu pai viria de São Paulo, ele é sempre muito atento, tal, antecipado, mas naquele dia, não sei o que aconteceu, ele se atrasou um pouquinho. Aí eu mandei uma mensagem para o meu pai, falei, pai, eu estou indo lá pro laboratório, a gente se encontra lá, tá bom? Eu preciso que você esteja lá quando eu sair do exame. Ele falou, não, filho, eu já estou chegando, mas já vai para não correr risco. Porque era um preparo difícil, sabe, um preparo chato. E lá que fui eu, andando tranquilamente, eu estava super no horário. E, bom, quando eu tinha atravessado a Avenida Lucas Nogueira Garcês, estava quase chegando no laboratório, isso que eu ouço meu pai, acho que ele saiu correndo, né, ele estava quase chegando, aí ele, filho, Estevam, aí eu virei, e no que eu virei, bom, ele falou Estevam, né, num prenome peculiar, alguém olhou para mim do outro lado também, perto do meu pai, e era o meu aluno, falou, ô professor, e eu consegui ver do outro lado da avenida, né, meu pai de um lado e o meu aluno de outro lado. Puxa, professor, que coisa, não? Mas o que eu quero saber, o papel social que eu tenho de filho é colidente com o papel social que eu tenho de professor? Não, são apenas papéis diferentes representados por mim, mas que não são colidentes entre si.
Eu posso ser, ao mesmo tempo, filho, ao mesmo tempo pai dos gatinhos, pelo menos por hora, posso ser esposo da Elaine, posso ser genro da minha sogra, posso ser controlador da faculdade, professor da faculdade, posso ser advogado, consultor. São vários papéis que simultaneamente eu acabo desenvolvendo, alguns profissionais, outros pessoais. Mas em linha de princípio, eles não entram em rota de colisão, claro. Se eu for amante de alguém casado, aí nós teremos papéis que acabam sendo colidentes ou conflitantes. Bom, e o que nós vemos? O direito à honra, para mim, professor de direito civil, é um direito de personalidade. E por que é um direito de personalidade? Porque, para mim, enquanto professor de direito civil, interessa saber qual é o suporte fático suficiente para desencadear a aquisição do direito à honra. É a aquisição da personalidade. Por isso se chama direito da personalidade. Haverá, todavia, professores de direito constitucional que vão enxergar também o direito à honra, previsto lá no artigo 5º da Constituição, mas com outro enfoque. Eles querem saber e demonstrar que a tutela da honra não é prevista só em lei infraconstitucional, mas é prevista na Constituição. E por isso eles vão se dirigir à tutela da honra como um direito fundamental. E aí o aluno vai falar, mas Katsu, é um direito fundamental ou é um direito de personalidade? As duas coisas, a depender da perspectiva. Quando o professor de direito internacional se devotar à mesma matéria, ele vai dizer que é um direito humano, para demonstrar que aquela previsão de tutela da honra não se verifica, não se constata apenas tão somente em um ou no outro ordenamento jurídico, mas é um preceito que, de ordinário, acaba se observando pela grande maioria dos povos, pela grande maioria das nações. Então, aqui notem que em alguns momentos os professores vão designar uma mesma espécie de prerrogativa, uma mesma espécie de direito, mas com terminologias diferentes. Olha como direitos humanos, olha como direitos fundamentais, olha como direitos de personalidade. Isso não deve causar nenhuma espécie de problema em linha de princípio. Aliás, além disso, além dessas expressões por mim apresentadas, outras expressões importantes acabam sendo apresentadas aqui nesse primeiro alvéolo do slide, né? Direitos personalíssimos. Essa expressão é importantíssima. Porque eles são chamados de personalíssimos? Porque eles aderem à minha epiderme, diriam os romanos, ut lepra cutis, né? Então, como a lepra pele, diziam os romanos. O exemplo da tatuagem. Morto Estevão, eu vou ser enterrado e vou para o caixão com a minha tatuagem, eu vou ser cremado com a minha tatuagem. Os meus anéis ficam com os meus filhos, a fazenda, que vão os anéis com os dedos, né, assim que se fala. Mas os meus direitos de personalidade e a minha tatuagem vai comigo, ela me acompanha, ela não é transmitida aos meus sucessores. Haverá uma pequena espécie de aparente exceção a esse caráter personalíssimo dos direitos de personalidade, que nós vamos estudar nos parágrafos únicos dos artigos 12 e 20 do Código Civil. Mas, a meu ver, se trata de exceção meramente aparente. Basta um exercício hermenêutico e a gente vai ver que os direitos de personalidade são personalíssimos mesmo. Segunda designação, direitos fundamentais, que eu já acabei examinando com vocês, como própria dos professores, dos estudiosos de do direito constitucional. Direitos subjetivos essenciais, essa também é uma designação interessante, porque quando se reconhece a minha liberdade de expressão, no exercício da minha liberdade de expressão, eu acabo eventualmente produzindo alguma obra intelectual, em virtude da produção dessa obra intelectual, eu me torno titular de um direito autoral, e em função de um contrato de edição celebrado entre mim, na qualidade de autor, e a editora, eu ponho esses direitos patrimoniais de autor em circulação. Bom, é claro que aqui tudo começou a partir do exercício da liberdade de expressão. Os direitos de personalidade, então, eles correspondem a molas propulsoras para a aquisição de outros direitos. É uma designação também bastante interessante. A única que me desagrada profundamente é esta: direitos sobre a própria pessoa. E por quê? Porque essa expressão direito sobre a própria pessoa, ela pode ser muito útil para aludir aos direitos de personalidade vinculados à integridade física. No entanto, as pessoas jurídicas não têm integridade física. E, além disso, os direitos de personalidade voltados à integridade moral e à integridade intelectual, a liberdade de expressão, o direito à honra, eles não recaem sobre nenhum corpo mecânico, né? E por isso essa terminologia me desagrada bastante, porque confere, acaba priorizando um aspecto parcial dos direitos de personalidade. Aliás, a própria designação que nós encontramos logo abaixo do capítulo 2º, né, acima do artigo 11, dos direitos da personalidade,
é uma designação imperfeita. No meu curso, lá do 5º ano, eu coloco Octopus, direitos da personalidade. Eu uso exatamente a terminologia do código, mas para que as pessoas saibam do que eu estou a falar. Porque, tecnicamente, a expressão direitos da personalidade também não me parece perfeita. Por uma razão muito simples. O direito à honra é um direito do Estevão, e não da personalidade do Estevão. A personalidade do Estevão também me pertence, né? É curioso. São direitos derivados exclusivamente da própria personalidade. Essa me pareceria uma designação um pouco alongada, sem dúvida, mas que seria mais fidedigna àquilo que é representado por esses direitos. Direitos que seriam direitos derivados exclusivamente da própria personalidade. Mas o fato é que, desde a obra de Adriano de Cupis, se fala em direitos da personalidade e não de maneira diferente, se fala no Brasil, utilizando-se essa terminologia, e a partir de agora, até o final da nossa conversa, de hoje e amanhã, eu vou me reportar a direitos da personalidade, assim mesmo me expressando, tá? Com relação aos fundamentos dos direitos da personalidade, e é por aqui que eu gostaria de encerrar minha conversa com vocês hoje a respeito desse assunto, eu gostaria de retomar uma abordagem da noção de contrato social que muito provavelmente já foi explorada junto de vocês pelos professores de Introdução ao Processo de Solução de Conflitos, Teoria Geral do Direito, Ética e Teorias da Justiça e Ciência Política e Teoria do Estado. Acredito eu que esses professores já devem ter falado sobre contrato social, e ainda que não tenham falado da maneira como eu espero, a matéria deles, não é minha, mas eu mesmo falei um pouquinho a respeito de contrato social logo no comecinho da nossa aula de número 1. Eu dizia que nós partimos do estado de natureza e migramos em direção ao estado social. No estado de natureza inicial, nós somos dotados de liberdade plena para satisfazer todas as nossas tendências, inclinações, sem dar contas a ninguém. É um sistema de plena irresponsabilidade. No estado social, todavia, nós buscamos não a prevalência da lei do mais forte, mas sim a prevalência do direito, da justiça, mas em certa medida nós temos uma restrição às nossas liberdades para que essa preservação do direito e da justiça se faça presente. Ocorre que, assim como eu posso enxergar um copo d'água meio cheio ou meio vazio, né, a depender do contexto, a perspectiva dessa transição entre o estado de natureza e o estado social, representada pelo contrato social, ela pode ser uma perspectiva otimista ou pessimista. Adotando-se uma perspectiva otimista, à la Jean-Jacques Rousseau, um contrato social, ou então à la John Locke, segundo um tratado sobre o governo civil, parte-se do estado de natureza e dirige-se o sujeito ao estado social com a intenção de maximizar resultados, né, com a intenção de acréscimo de utilidade. Eu tenho muita laranja lá onde eu vivo, só que eu não consigo tirar dessa laranja todo o sumo que ela poderia oferecer. Eu fico espremendo com a mão assim, chega que a minha mão está cansada, e metade do sumo potencial da laranja acaba saindo. Mas o meu vizinho, este sujeito é um espremedor de laranjas, não tem tantas laranjas, porque o negócio dele é limões. Mas, de toda forma, com aquele espremedor, eu consigo retirar todo o sumo da minha própria laranja. E eu começo a perceber que viver com outras pessoas, pode ser proveitoso. E é proveitoso, mas na mesma forma em que é desgastante. A convivência implica em bônus, mas também implica em ônus. Não pensem, eu sou casado, não pensem que a vida de alguém casado é um mar de rosas. Há momentos em que é agradabilíssima, mas mesmo nos momentos agradabilíssimos, há situações nas quais a gente quer um pouquinho de sossego, né, um pouquinho de isolamento. Então, a vida em coletividade pressupõe bônus, mas também pressupõe ônus. E aí nós percebemos que, nesse momento em que o sujeito sai do estado de natureza e ingressa no estado social, nesse modelo lockeano e rousseauiano, o Estado demanda do sujeito a outorga de determinadas liberdades, das quais ele podia lançar mão no estado de natureza, que não pode mais lançar mão. Outras liberdades, contudo, ele as conserva consigo e penetra no estado de natureza com menos liberdades do que ele tinha, penetra no estado social com menos liberdades das quais ele dispunha no estado de natureza. Mas algumas ele conserva consigo. No modelo hobbesiano, caracterizado pelo seu Leviatã, nós vemos que a perspectiva do contrato social é um pouco mais pessimista.
o estado de natureza é um cenário de extermínio iminente, em que nós encontramos um homem que não é compreendido como bom selvagem coisa alguma, é compreendido como lobo do próprio homem, e o sujeito sai do estado de natureza e migra em direção ao estado social, contando com a proteção, com o asilo que aquele Leviatã lhe poderá proporcionar. Então ele pede asilo, mediante a transposição, né, do contrato social dessa ponte, ingresso no estado social, no estado de direito, e o preço demandado, o pedágio demandado pelo monstro Leviatã, pelo Estado, é a abdicação de todas e quaisquer liberdades. Então, o sujeito, para entrar, sair do estado de natureza e entrar no estado social, ele precisa se despojar de todas as suas liberdades típicas do estado de natureza. E o Estado, Leviatã, devolverá as liberdades que ele considerar oportunas, as liberdades que ele considerar convenientes. Essas prerrogativas serão conferidas, serão atribuídas pelo Estado no modelo hobbesiano, no modelo de inclinação positivista. No modelo de inclinação justnaturalista, o modelo lockeano, o modelo russoniano, como eu disse, no momento da transição, o sujeito abre mão de parcela das suas liberdades, mas não de todas. E por isso, essa parcela das suas liberdades, da qual ele não se despoja, essas liberdades, esses direitos não são atribuídos ou conferidos pelo Estado. Eles são reconhecidos, eles são constatados, ou melhor dizendo, eles são declarados. É por isso, aliás, que não se fala em Constituição dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789, mas se fala em Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É por isso que não se fala em Constituição Universal dos Direitos do Homem de 1948, mas sim em Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De toda forma, essa diferenciação não é meramente teórica. No plano de direito internacional, a adoção de um ou de outro modelo vai justificar, de um lado, o fato do sujeito estar de braços cruzados e não poder interferir na organização e na relação estabelecida entre um soberano e os seus súditos. Então, um Estado contempla práticas que lhe parecem intoleráveis, como a mutilação, a ablação de clitóris, praticada por determinados povos, e tem de contemplar aquilo, e num modelo de inspiração positivista, de inspiração hobbesiana, ele não pode fazer nada, porque a explicação que Hobbes dará este é o acordo, é o consenso estabelecido entre o soberano e seus súditos. E aí prevalece o princípio da não intervenção, prevalece o princípio da autodeterminação dos povos, o dever do Estado que observa isso é o de simplesmente respeitar a forma de regulação dos problemas internos alheios. No modelo russoniano ou lockeano, como nós estamos diante de direitos que não são conferidos, mas são meramente constatados, haveria espaço, não digo que para uma intervenção, mas sim para a utilização de sanções econômicas, de sanções políticas, que no final das contas acabem fazendo com que aquele soberano mude o seu comportamento e a sua forma de tratar os seus próprios súditos. Ah, professor, interessante, mas isso é direito internacional, não é direito civil. Sob perspectiva do direito civil, a distinção é muito importante, porque se nós partirmos de um modelo de inclinação hobbesiana, só serão direitos da personalidade aqueles constatados pela lei, pelo Código Civil, pela legislação extravagante, como Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Direitos Autorais, Lei de Propriedade Industrial, e assim sucessivamente. Mas, para aqueles que acabam sendo adeptos, como é o meu caso, do modelo de inclinação russoniana ou de inclinação lockeana, além dos direitos constatados pelo legislador, direitos da personalidade também podem ser declarados, reconhecidos ou constatados pela doutrina e pela jurisprudência. E eu terei a oportunidade de observar vocês, mas no nosso encontro de amanhã, que essa participação da doutrina e da jurisprudência em matéria de direito de personalidade é muito significativa. Em se tratando de direito das coisas, direito de propriedade, de direito contratual, é claro que a doutrina e a jurisprudência inovam, contribuem, sempre tem o intuito e a capacidade de aprimorar o sistema. Mas nós estamos falando de uma tradição jurídica que remonta ao século VI depois de Cristo, né? Então, nesse particular, claro, sempre existe a possibilidade de se dizer algo de novo, mas muito já acabou sendo dito. No entanto, em matéria de direito de personalidade,
em que nós não tínhamos previsão em texto de lei no Código Civil de 1916, a contribuição do legislador é significativa, mas o espaço para aprimoramento sistemático, para a contribuição da doutrina e da jurisprudência acaba sendo ainda maior. É exatamente por isso que nós vamos dizer que esses artigos 11 a 21 do Código Civil correspondem a uma pauta inicial, a um rol de direitos e personalidade caracterizado pela sua ilimitação. Outros direitos de personalidade podem existir que não tenham sido contemplados pelo legislador nesses 11 artigos. Mas sobre isso a gente vai falar na nossa aula de amanhã. Na verdade, agora eu gostaria de conversar com vocês a propósito da nossa avaliação. Então, deixa eu trazer isso daqui para a nossa tela. Aqui nós vamos encontrar a avaliação que lhes foi disponibilizada, a questão de mais de 15 dias, né? E eu apresentava, vejam, considere para a resposta às questões abaixo formuladas o texto do anexo ao decreto número 21487, de 5 de março de 2021, expedido pela Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. À luz do teor do efeito do diploma, pergunta-se: 1. Com base na distinção entre fontes diretas e fontes indiretas, destaque o trecho do texto legal no qual pode ser surpreendida a fonte indireta respectiva, por meio de sua respectiva transcrição. Bom, aqui está o texto do decreto. Fontes diretas são os textos normativos, onde se estabelecem os comandos, as proibições, as permissões, e as fontes indiretas são as razões que levaram a autoridade que criou a norma jurídica a tomar tal providência, a tomar tal iniciativa. Aqui, 3 trechos acabaram sendo transcritos pelos alunos e foram considerados como suficientes para a atribuição da nota. Primeiro, esse trecho situado logo abaixo do pontilhado. Vejam, dispõe sobre a adoção das medidas de restrição da fase vermelha do Plano São Paulo e sobre a manutenção do toque de recolher no município de São Bernardo do Campo em face do agravamento da Covid-19. Esse primeiro trecho poderia ser considerado. Não era aquele que me parecia o mais importante de ser destacado, mas se os alunos colocaram esse trecho, eu considerei como suficiente. Alguns foram até mais cuidadosos e colocaram em face do agravamento da Covid-19. Com relação a esse primeiro trecho, acho que seria até mais adequado mesmo essa circunscrição. Outros mencionaram esta parte final aqui do começo do anexo único, né? Esse parágrafo iniciado por segundo regras do Plano São Paulo. Então está dito: segundo regras do Plano São Paulo, definidas pelo governo do Estado de São Paulo, devido à necessidade de adotar-se ações mais efetivas no sentido da contenção do avanço da pandemia do vírus Covid-19, a partir do dia 6 de março até o dia 19 de março de 2021, os critérios restritivos estabelecidos para a fase vermelha serão aplicados em São Bernardo do Campo, exceção feita às atividades essenciais que poderão funcionar conforme horários e áreas abaixo indicadas mediante cumprimento dos respectivos protocolos sanitários. Muito bem, poderia ser considerado também como uma fonte indireta, mas aquela que me parece a fonte indireta por excelência é essa expressão que nós encontramos, essa oração que nós encontramos logo acima do artigo 1º. Considerando a necessidade de conciliar as medidas de restrição definidas pelo governo de São Paulo com o toque de recolher imposto pelo decreto 21464, de 22 de fevereiro de 2021 e suas alterações. Mas por quê, professor? Bom, por uma razão simples. Sempre tomem em consideração os considerandos, tanto da lei, dos decretos, como também dos atos jurídicos praticados pelos interessados. Mas no que diz respeito às leis, no que diz respeito aos decretos, particularmente no momento em que eles restringem o exercício de determinadas liberdades, existe uma espécie de relação de causa e efeito, ou seja, espera-se que com a restrição a determinadas liberdades, as causas apontadas nos considerandos acabem sendo afastadas, acabem sendo combatidas. Só que se eu demonstrar que o ataque a essas liberdades por meio da restrição consubstanciada no decreto não foi suficiente para combater os motivos que deram ensejo à norma jurídica editada, então poderia se verificar aqui uma espécie de desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E vocês terão a oportunidade de estudar isso com o professor Denise Alvade, com o professor Alberto Bahia em Direito Constitucional, pois isso acabaria dando ensejo ao reconhecimento eventual de uma inconstitucionalidade do diploma. Então, não é por um preciosismo, é que realmente existe uma vinculação umbilical entre os considerando, né, os motivos que levaram à edição de uma norma jurídica e a norma, afinal, editada. Na questão 2, está dito aqui: o caput do artigo 2º do decreto referido corresponde a uma norma temporária, a uma norma circunstancial ou a uma norma de efeitos concretos. Justifique sua resposta por meio da abordagem sintética das 3 noções apresentadas
enquadrando a regra apontada sob categoria apropriada. Bom, as 3 categorias correspondem a exceções às chamadas normas que perduram indefinidamente a partir do momento em que acabam sendo promulgadas. As normas de efeitos concretos, elas acabam tendo limitações no que diz respeito ao seu alcance, em virtude da conclusão, do esgotamento do seu objeto. Então, eu faço um testamento e no momento em que eu acabo falecendo, os meus bens são distribuídos tal como eu planejava, e depois aquele testamento perde completamente sua utilidade. Já as normas circunstanciais e as normas temporárias contêm fatores externos, exógenos, que acabam impedindo que elas produzam efeitos durante um intervalo mais expressivo, e isso é importante nós destacarmos, porque não houvesse esse elemento circunstancial, esse elemento cronológico, a norma perduraria indefinidamente. Nesse artigo 2º está dito: fica mantido o toque de recolher no município de São Bernardo do Campo até o dia 19 de março. Se estivesse dito até debelada, até o encerramento da pandemia de coronavírus 19, estaríamos diante de uma norma circunstancial. Mas como o elemento que foi utilizado para a retirada dessa norma jurídica do sistema foi um elemento cronológico, aí nós estamos diante de uma norma temporária, tá bom? Aqui com relação à questão 3. Considerando-se a temática dos responsáveis pela interpretação, os arautos, a regra constante do parágrafo 4º do artigo 2º evidencia uma interpretação autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. Justifique sua resposta por meio da abordagem sintética das 3 noções apresentadas, enquadrando a regra apontada sob categoria apropriada. Interpretação jurisprudencial é aquela levada a efeito pelos nossos tribunais a pretexto da resolução de algum caso concreto que lhe seja submetido. Então, para dar razão a Caio, ou a Tício, ao autor ou ao réu de uma determinada demanda, em caráter incidental, é realizada a interpretação de uma norma jurídica por parte do Poder Judiciário. Bom, nós não estamos falando de nenhum conflito concreto aqui nessa questão terceira, nesse decreto. Da mesma forma, a interpretação doutrinária, que é aquela realizada pelos expertos em direito, né, pelos estudiosos, e que se debruçam sobre um determinado texto com uma certa equidistância, eles não têm compromisso com solução no sentido A ou no sentido B, mas eles não correspondem aos responsáveis pela edição dessa norma jurídica. A interpretação autêntica é aquela levada a efeito pelo próprio legislador. Então, quando ele acaba tomando providências no sentido de esclarecer o sentido de uma expressão por ele empregada. Dê uma olhadinha aqui no famigerado artigo 2º, parágrafo 4º. Está aqui dito: entende-se como necessidade o deslocamento entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. Mas por que está dito necessidade aqui? Porque no parágrafo 3º se diz que o deslocamento só pode ser promovido após o toque de recolher em casos de necessidade, urgência e emergência. E para que a minha vontade de comer um doce após o horário não fosse considerada uma necessidade, porque, dependendo da pessoa, aquilo poderia ser considerado uma prioridade absoluta, então o legislador faz questão de esclarecer que nós estamos a falar de necessidade apenas no deslocamento ocorrido entre a residência da pessoa e o seu local de trabalho e vice-versa. Então estaríamos aqui diante de uma interpretação autêntica. Na questão 4, nós analisaremos o artigo 4º do decreto. Está dito: considerando-se o atributo da imperatividade das normas jurídicas, poderia ser considerada autêntica norma a regra constante do artigo 4º do decreto? Justifique distinguindo as funções, até dei a dica aqui, né? Justifique distinguindo as funções dos discursos científico, fazer conhecer, expressivo, fazer sentir, e prescritivo, fazer fazer. Bom, outro dia, o síndico aqui do prédio onde eu moro, me perguntava: Estevam, mas o que você acha a respeito desse determinado decreto? Eu dizia: olha, eu não acho nada, quem manda é você é o síndico. Ele falou: eu sei, mas é que eu gostaria de saber o que você pensa a respeito desse decreto, se efetivamente existe alguma inconstitucionalidade ou não. E aí eu teci algumas considerações, à custa de determinados dados de realidade, e pedindo a ele que tomasse em consideração os aspectos peculiares de determinados moradores, que ostentam às vezes necessidades específicas. Ou seja, eu, Estevam, lancei mão de um discurso,
científico, fazer conhecer ou fazer saber, expus o que eu pensava, e também de um discurso expressivo. Tentei fazer com que ele se sensibilizasse para a situação peculiar em que determinados moradores acabavam se encontrando. E o que ele fez? Ele nem ligou para aquilo que eu falei, ele acabou adotando instruções bastante diferentes. Puxa, professor, mas você não ficou chateado? Não, porque na verdade eu simplesmente dei um conselho. E o conselho não é dotado de imperatividade do ponto de vista jurídico. Eu recomendei que fossem tomadas determinadas providências, mas quem tem o poder de determinar é o síndico. As normas jurídicas, elas têm o condão de determinar comportamentos, estabelecendo obrigações, estabelecendo proibições, estabelecendo até mesmo permissões para que as partes façam aquilo que elas bem entenderem. Mas o que as normas jurídicas não podem fazer, não é típico do discurso prescritivo, do discurso jurídico, orientar, exortar, e por isso, realmente, esse trecho constante do artigo 4º do decreto, realmente me pareceu absolutamente infeliz quanto ao verbo utilizado. Recomenda-se que todos os estabelecimentos comerciais e de serviços dispensem seus funcionários e colaboradores. Porque, na verdade, isso caberia muito bem numa nota divulgada à imprensa. Isso caberia muito bem se fosse uma espécie de comunicado oficial feito pela municipalidade, pela administração, à população em geral, no intuito de, efetivamente, fomentar uma política pública. Agora, do ponto de vista normativo, o recomenda-se em texto legal não me parece viabilizador de uma autêntica norma jurídica. Daí a razão de ser da pergunta, inclusive da sugestão que eu dei de modo de abordagem dessa questão 4. A questão 5 e a questão 6, ambas se voltam ao artigo 11 do decreto, portanto eu vou analisá-las em conjunto. Considerando-se a regra constante do artigo 11 do decreto, como poderia ser classificada a revogação implementada pela parte derradeira, a parte final do dispositivo? Seria uma revogação total ou parcial? Trata-se de uma revogação expressa ou tácita? Faltou um pontinho de interrogação aqui. Justifique sua resposta por meio da abordagem sintética das noções apresentadas, enquadrando a regra apontada sobre categoria apropriada. E ainda sobre o artigo 11, vamos à questão 6. Tomando-se em consideração o disposto junto ao artigo 2º da Lei de Introdução, qual a utilidade da primeira parte da regra constante do artigo 11 do aludido decreto? Revogam-se as disposições em contrário. Justifique. Bom, então vamos ao artigo 11 propriamente. O que está dito aqui? Revogam-se as disposições em contrário, parte primeira, em especial o decreto 21.485, de 4 de março de 2021. Bom, quanto à parte derradeira, quanto ao decreto 21.485, houve revogação expressa. Não há dúvidas de que esse decreto acabou sendo posto para fora do sistema jurídico. E também aqui nós estamos diante de uma revogação total, porque não se diz que os artigos tais ou quais do decreto foram revogados e outros acabaram sendo mantidos. Então, nesse caso, na segunda parte, revogação expressa e revogação total. No entanto, por revogação total ou abrogação, nós temos por antípoda a derrogação ou revogação parcial, que é aquela caracterizada pela retirada de apenas tão somente parte da norma jurídica. E por antípoda da revogação expressa, nós temos a revogação tácita, que é aquela caracterizada ou pela repetição de um ordenamento, de um conjunto de regras jurídicas sobre o mesmo assunto. Então, entra em vigor uma nova lei de locações e nada diz sobre a lei de locações atual. É claro que a lei de locações atual acabou sendo revogada, porque a mesma matéria, a mesma temática acabou sendo inteiramente abordada por uma lei especial superveniente. E, além disso, haverá revogação tácita quando houver incompatibilidade entre os conteúdos das normas jurídicas, a precedente e a posterior, sendo que a posterior prevalecerá e a precedente vai embora, desde que tenha a mesma hierarquia e o mesmo âmbito de aplicação, geral, especial, priorizando-se aí o chamado critério cronológico. Mas isso com base em quê? Com base na primeira parte do artigo 11 do decreto? Vamos imaginar que não houvesse essa primeira parte, que estivesse dito assim: revoga-se o decreto 21.485 de 4 de março de 2021. As outras disposições contrárias ao decreto 21.487 permaneceriam no sistema? Não. E por que elas não permaneceriam no sistema? Porque, por força do próprio artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, as normas incompatíveis em seu conteúdo com as normas supervenientes acabam sendo automaticamente revogadas. É uma das modalidades de revogação tácita.
Então, essa expressão, que não é exclusiva desse decreto, mas que é muito utilizada na legislação, revogam-se as disposições em contrário, é uma expressão problemática e absolutamente supérflua, desnecessária. Tanto que a Lei Complementar 95 de 98, que regula o processo legislativo, o modo de confecção das normas jurídicas, ela acaba apontando para o fato de que deve-se evitar essa alusão genérica ao revogam-se as disposições em contrário. E o legislador deve dizer pontualmente, de maneira precisa, quais os dispositivos legais que, no seu entender, acabariam sendo considerados como revogados. Bom, a questão 7 diz o seguinte, vamos a ela. Tomando-se em consideração o disposto junto ao artigo 12 da lei de decreto, bem como o teor do artigo 1º da lei de introdução, haveria necessidade de menção expressa da data de entrada em vigor da lei de diploma? Justifique-se. Justifique. Então vamos ao artigo 12. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Bom, é preciso menção ao prazo? Muitos alunos disseram que sim, porque, segundo o artigo 1º da lei de introdução, não houvesse menção expressa, aguardaríamos 45 dias da publicação para que a norma entrasse em vigor. Isso está correto? Não. E por que não está correto? Porque aqui nós não estamos falando esta lei entra em vigor, mas este decreto. Os atos oriundos do Poder Executivo, eles funcionam à custa de um princípio diferente daquele encampado pelo artigo 1º da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Ou seja, eles entram em vigor, os atos do Executivo, presuntivamente na mesma data em que publicados. Quando o Poder Executivo pretender que a entrada em vigor se dê em uma data diferente da data da publicação, é que se faria necessário, mencionar, esse decreto entrará em vigor 45 dias depois de publicado, ou no prazo considerado mais oportuno pela autoridade que o edita. Então, por essas razões aqui, meus caros, é que eu acabei realizando a avaliação de vocês e a correção desse conteúdo. Opa, um minutinho só, diga lá, Mariana, qual é a sua dúvida? Tudo bem. Você pode voltar um pouquinho na questão 6? É rapidinho. Claro, pois não. Deixa eu achar aqui. Se você mostrar o texto, para mim fica mais fácil de mostrar. Vamos compartilhar, um minutinho só. Tela inteira. Porque, assim, a minha dúvida não é a pergunta 6. Porque eu acho que o gabarito ali ficou claro o que você pediu. Mas é uma Consegue ver já? Não, ainda não. Aqui, não pronto. Está... Obrigada. Vamos é lá. Que minha internet é um pouquinho lenta. Não tem problema. Então, porque, por exemplo, tomando em consideração o disposto junto ao artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a utilidade da primeira parte da regra constante no artigo 11 da lei de decreto. Enfim, revogam-se as disposições em contrário. Isso. Eu entendo, sim, que ela não era necessária, porque tanto da forma tácita, os princípios que fossem contrários, eles seriam revogados. Mas eu não entendi se ela, neste caso, este termo em si, ele seria uma revogação tácita, ou eu poderia enquadrar ele como uma revogação expressa e nominada. Eu não sei se o senhor nem entendeu, mas eu fiquei com essa dúvida e é isso. Não, entendi. Aqui nós teríamos uma espécie de revogação expressa, mas absolutamente inútil, né? Porque é como se eu dissesse, obedeçam tudo aquilo que a minha esposa acaba mandando. E, na verdade, eu não estou dando ordem nenhuma, eu estou dando uma carta branca para que outra pessoa acabe dispondo em meu lugar. Esse revogam-se as disposições em contrário, ele é equivalente, não diz exatamente respeito à mesma matéria, mas nós vamos verificar que existem outras passagens da legislação em que o legislador diz assim, aplica-se no que couber. E a vontade que eu tenho é de esganar este filho de uma puta do legislador, porque quando ele fala aplica-se no que couber, ele está transpondo, ele está rifando um problema que deveria ser resolvido por ele, afinal ele é legislador, ele está deixando esse problema para a doutrina resolver, né? Então, como se diz, revogam suas disposições em contrário? Quais são as disposições em contrário, cara pálida? Você que pretende a revogação precisa dizer, né? E aquilo que é contrário para um, para outro, acabará não sendo considerada uma norma antípoda necessariamente contraditória. Haverá a possibilidade de alguma sorte de compatibilização. Então, o legislador, volta à carga, na Lei Complementar 95/98, estabelece que é necessário que o Poder Legislativo, o responsável por um veículo introdutor de normas, quando estabeleça alguma revogação, ele aponte quais as regras que serão consideradas por ele revogadas. Isso
isso não prejudica o fato de que outras que por ele não sejam consideradas revogadas, venham a ser consideradas revogadas graças a um conflito que venha a ser levado a conhecimento do judiciário. Então o legislador não percebeu que haveria a revogação de um dispositivo da lei de locações. Mas daí eu, Estevam, jurisdicionado, faço o cotejo entre a lei de locações e o diploma que entrou em vigor, e falo, olha, aqui também tem uma incompatibilidade. E aí haveria uma revogação tácita. Agora, o próprio legislador comodamente lançar a mão do revoga suas disposições em contrário é que me parece absolutamente inócuo. Nós estaríamos aqui numa situação que nem seria revogação expressa nem revogação tácita. Porque se fosse revogação expressa, ele precisaria apontar, não basta simplesmente falar, revogam-se. Não, ele precisaria dizer quais os dispositivos que estariam sendo revogados. Aqui ele precisaria fazer o serviço completo mesmo. Tudo bem? Tudo bem, não, era só isso mesmo, porque como você pediu a classificação no anterior, eu tentei classificar esse e deu um bug. Não, mas é normal mesmo. Pela taxa dela ser isso. Mas muito obrigada, professor. Imagina que isso. Alguém levantou a mão. Diga lá, por gentileza, Bruno. Diga lá, Bruno. Professor Estevam, eu gostaria só de voltar na questão 1, porque eu lembro que no meu grupo a gente teve um bom debate, assim, foi bem interessante, assim, né, as discussões que a gente teve no grupo, né. E a questão 1, eu lembro dela falar justamente do momento em que você é surpreendido por uma fonte indireta. E uma pergunta, por que não poderia ser a parte final do artigo 1º, quando ele faz referência aos protocolos sanitários? Porque os protocolos sanitários são uma fonte indireta do direito que estão construindo os decretos, seja o Plano São Paulo, seja o próprio decreto aqui do município de São Bernardo, né? Por que essa parte em si não poderia ser considerada uma fonte indireta do direito, já que é produzido pela ciência médica, pela ciência sanitária, né? E não necessariamente pelo direito em si, ou pela jurisprudência, etc. e tal. Não, porque os protocolos sanitários, na verdade, correspondem a um elemento informativo que vai ser tomado em consideração. Mas não é o protocolo sanitário em si que acaba justificando a edição de uma norma jurídica, mas acaba sendo o agravamento da situação relacionada à pandemia, né? O que desencadeia uma restrição ou toque de recolher aqui acaba sendo o agravamento do colapso do sistema de saúde, a demanda maior pela malha de saúde do nosso sistema, e que acaba justificando, então, essa restrição à liberdade, inclusive de locomoção. Os protocolos sanitários acabam orientando sobre como essa espécie de restrição deve ser promovida, inclusive para que haja uma correspondência entre a restrição à liberdade de locomoção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas o protocolo em si mesmo é um mecanismo orientativo sobre como essa restrição da liberdade deve ser promovida, mas não acaba sendo o elemento que justifica. A ciência, ela pode orientar, mas ela não acaba impondo necessariamente qualquer sorte de restrição comportamental. Tudo bem? Sim, mas é que eu fiquei com dúvida mesmo em relação a essa noção de fonte indireta do direito, porque eu tinha entendido que, assim, analisando o conceito de fonte indireta, em que momento dentro do texto jurídico você é surpreendido por isso? E aí eu entendi que, de fato, os protocolos sanitários são uma fonte indireta, né? Não, mas na verdade ele simplesmente acaba justificando, orientando quais os comportamentos que haveriam de ser adotados para debelar essa pandemia, ou para que a gente consiga subsistir, ou consigamos contornar da melhor forma possível a pandemia. Mas do ponto de vista técnico, e aqui eu faço questão inclusive de explicitar isso de maneira mais categórica, a única fonte indireta mesmo, por excelência, acaba sendo aquela que consta logo depois da palavra considerando, porque é ali que o legislador se vincula. Se efetivamente ele não consegue atingir ou promover aquela adequação por ele alentada, né, por ele apontada, entre o Plano São Paulo e o decreto, as disposições do decreto anterior, aí a norma jurídica nova acaba indo por água abaixo, não tem condições de prevalecer. Tudo bem? Sim, é que realmente a gente não tinha a informação do considerando, né? Claro que fazendo as provas a gente está obviamente aprendendo também, né? Mas eu acredito que a gente ficou com uma informação de outras matérias e outras disciplinas que a gente está fazendo, que a gente entendeu que essa parte do considerando, ou a parte ali da explicação, né, introdutória do decreto, elas não têm, sei lá, valor legal em si, talvez só os artigos quem tivesse valor legal.
Inclusive, muita gente costuma falar que o preâmbulo da Constituição não tem nenhuma espécie de força normativa. E eu reconheço no que diz respeito ao preâmbulo. Mas em matéria de considerando, faço inclusive a questão de advertir vocês que não apenas os considerando das leis, mas inclusive os considerando dos negócios jurídicos, serão inclusive fatores que levarão a uma invalidação das manifestações de vontade sob a alegação da ocorrência de um erro de direito, por exemplo, ou de um erro de fato, porque se partiu de uma determinada premissa, essa premissa não se verificou. Então, quando a gente analisa um instrumento como esse, normalmente a gente vai atrás dos artigos mesmo, e deixa os considerando de lado. Ao contrário, esses considerando é que normalmente acabam sendo utilizados, inclusive para a demonstração da ocorrência de alguma espécie de violação à proporcionalidade, à razoabilidade e assim sucessivamente. Tudo bem? Ok, obrigado, professor. Imagina! Alguém mais levantou a mão? Por gentileza. Eu, Fernanda. Como é seu nome? Diga lá, Fernanda. Eu entendo essa dúvida do Bruno, e aí eu tentei colocar na minha cabeça da seguinte forma, eu nem sei se é um raciocínio correto. Eu penso na fonte direta e a direta como causa e consequência. Então, a causa geradora foi esse agravamento, e por consequência teve a fonte direta, que foi o decreto. Isso, pode ser utilizado esse raciocínio sim, não está errado não. É um pouco mais abstrata, porque em fonte indireta. Não, mas a sua definição, a sua explicação não está incorreta não, está correta. Agora, é lógico que do ponto de vista mais preciso, eu preciso saber como aquela causa foi vertida em texto legal por parte do órgão responsável pela introdução das normas jurídicas, porque é exatamente por isso que não existem palavras inúteis na própria lei, inclusive esses considerando, ele precisa explicar o porquê que determinada lei acabou sendo promulgada, a exposição de motivos, porque isso inclusive servirá para que a gente possa lançar mão da chamada interpretação teleológica, é aquela, né, que leva a efeito a exegese dos diversos dispositivos legais, tomando-se em consideração o escopo, né, a finalidade, o propósito para o qual uma lei acabou sendo construída. Então, nesse caso, lógico, do ponto de vista fenomênico, do ponto de vista extrajurídico, a pandemia de coronavírus pode ser considerada, sim, como a fonte indireta desse decreto. Agora, do ponto de vista propriamente jurídico, mais estrito, aí nós encontraríamos o trecho dos considerando como sendo, inclusive, um trecho que pode suscitar medidas judiciais e que combatam ou que acabem por impugnar esse mecanismo introdutor de normas. Tá bom, Fernanda? Ok. Então tá bom. Alguém mais levantou a mão? Pessoal? Não? Eu pensei que tinha visto mais uma mãozinha se levantando. Bom, meus caros, o que eu gostaria de observar? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aqui que eu fiquei muito chateado com as avaliações. Eu fiquei sabendo, não quero aqui entrar no mérito, mas não sei nem se foi no primeiro ano, mas que alguns professores, inclusive, apresentaram provas no formato do Google Formulários e tudo mais, como diz outro, uma máquina que acaba corrigindo as provas. Bom, é uma ferramenta possível, se os professores quiserem lançar mão, não tem problema, mas eu havia pedido, dado a vocês 2 semanas para que me encaminhassem as respostas, e havia pedido que ao final da primeira semana me encaminhassem também a relação dos grupos. E não é uma espécie de excrescência de minha parte. Eu pedi o encaminhamento dessa relação de grupos, porque foi elaborado aqui por mim uma espécie de caderno, isso foi elaborado na sexta para o sábado. Não, já tinha sido elaborado, mas foi utilizado por mim da sexta para o sábado, para que eu pudesse contabilizar aqui as notas de cada um de vocês. Havia sido claro que eu queria a indicação do nome completo, do número de RA, não estava pedindo nada de jurídico. Muitos indicaram apenas parte do nome, não indicaram o número de RA, e, bom, mas alguns sequer me encaminharam as relações de grupos. E isso acaba, em certa medida, dificultando um pouquinho o trabalho. De toda forma, eu recebi a última avaliação quase à meia-noite da sexta-feira para o sábado, e eu não sei se vocês tiveram curiosidade de perceber, mas as provas todas de vocês acabaram sendo corrigidas por mim entre a meia-noite da sexta e as 6h30, 7h30 da manhã do sábado. Eu passei aqui, no lugar onde eu dou aula mesmo, passei a noite corrigindo as provas, e considero que isso faz parte do meu dever. Mas fiquei muito chateado porque percebi
percebi que em alguns casos, e não poucos, havia menções recorrentes a determinadas expressões que não tinham pertinência com relação às questões formuladas. Então, a proposta da diferenciação entre leis temporárias, leis circunstanciais e leis de efeitos concretos, muitas vezes eu via alusão à palavra inconstitucionalidade, quando isso, na verdade, não tinha nada que ver com a questão, né? E exatamente porque eu corrijo todas as provas de uma vez, a gente consegue perceber a repetição de determinadas expressões, de determinados períodos, com as mesmas falas, e eu ficava cá comigo pensando, mas se eu permitir que os alunos fizessem as provas em grupos de 2, 3, 4, individualmente, em 10, em 7, mas por que textos absolutamente idênticos? Também me deixou bastante apreensivo e decepcionado o fato de eu tinha solicitado que as provas fossem entregues em uma única lauda, né? Alguns passaram e alguns alunos foram tão cuidadosos que passaram ligeiramente 2 ou 3 linhas, mandaram uma mensagem: professor, tem algum problema? Eu falei: claro que não. Agora, a minha mensagem não adianta, a prova não é manuscrita, eu não subestimo a inteligência de vocês, e vocês não subestimem a minha inteligência achando que, porque eu vou entregar 12 páginas, sim, pasmem, houve um grupo que me entregou 12 páginas para responder a essas 7 questões, acredito eu que na esperança de que eu não fosse ler, e eu li essas páginas, e não adianta, não é quilômetro percorrido, o grupo teve uma nota baixa, mas não foi por retorção. Aqui, em cada um dos grupos, está mencionado, grupo X, né, AD1, AD2 e tal, nota 7. 1 na primeira questão, 2 na segunda questão, 2 na terceira questão, 1 na quarta questão, 1 na quinta questão, 0 na sexta questão, 0 na sétima questão. Os critérios acabam sendo objetivos. E eu fiquei realmente um pouquinho, inclusive, decepcionado, porque com relação a algumas avaliações, eu percebi que parecia que eu tinha dado mais atenção no momento de corrigir as avaliações do que os alunos no momento de fazer. Eu realmente pedi respostas sintéticas, mas em várias questões eu falei: responda abordando as noções correspondentes, revogação expressa, revogação tácita, e o sujeito dizia revogação expressa e total. E não explicava o que era revogação expressa, o que é revogação tácita, o que é revogação total, o que é revogação parcial. E aí, com toda a franqueza, eu fiquei muito chateado, porque em nenhum momento eu pedi a vocês que dessem mais atenção à minha disciplina do que à disciplina dos meus colegas. Mas algumas provas acabaram sendo entregues, acho que de uma maneira bastante afoita. E isso me deixou muito decepcionado. Por quê? Porque em nenhum momento, aqui eu não critico nenhum dos meus colegas, mas em nenhum momento eu passei vídeo para vocês, aula gravada, houve antecipação de feriado lá por parte da prefeitura, e aí, com relação àquela semana, a aula foi disponibilizada gravada mesmo. Mas, tirando-se essa oportunidade, eu sempre estive aqui, dei a minha aula para vocês, e realmente não encontrei alguma sorte, a meu ver, de reciprocidade em muitos casos. Não digo que em questão de todos, mas eu não sou professor de alguns, eu sou professor de todos. Então, aí eu fiquei bastante entristecido. E mais, porque algum recado lhes foi transmitido, né, no momento em que essas notas foram disponibilizadas no sábado pela manhã. Qual é o recado? Alguns colegas entram em contato comigo e dizem: mas qual é o prazo para a divulgação das notas? Eu respondo: eu não sei. Por quê? Porque eu tento entregar essas notas o mais rápido possível. Eu ouço falar, quando passo pelo ponto de ônibus, pela padaria ou pelo mercado: não, porque tem tanta gente perdendo emprego, o bom é ser funcionário público. Eu sou servidor público da Faculdade de São Bernardo do Campo e tive de atribuir 480 notas em questão de 7 horas, durante uma madrugada. E faço isso com alegria, e faço isso com carinho. Agora, eu fiquei muito chateado mesmo de perceber que, inclusive, quando eu fiz a devolutiva, houve algumas espécies de manifestações que não me pareceram muito respeitosas, eu tenho que ser bastante sincero. As provas foram por mim corrigidas, eu nunca aqui diante de vocês me apresentei como fulano ou beltrano, eu sempre disse que eu era o Esteva, mas vamos lá, vamos ser claros. Bacharel, mestre e doutor. E por uma boa faculdade, pela Faculdade Gregorio de São Francisco. Eu respeito muitos dos meus colegas, mas alguns deles parece que se servem de monitores para corrigir provas. No meu caso, não é nem Google Formulários, pelo menos por enquanto, se não for imposto pela direção, sabe-se lá se no próximo bimestre eu não vou me servir também do Google Formulários, mas quem limpa o meu bumbum sou eu, quem dorme com a minha esposa sou eu, quem corrige as minhas provas sou eu.
E não é por nada, eu fico muito chateado, porque quando um bacharel, mestre e doutor, pela Faculdade de Lei da USP diz, eu quero ouvi-los, alguns alunos dizem tão pouco, alguns alunos priorizam, evidentemente, outras disciplinas, eu quero crer que estejam priorizando outras disciplinas. Porque se estiverem priorizando outras atividades que não as outras disciplinas, eu não sei o que estão fazendo em matéria de direito. Porque 2 semanas isso foram atribuídas. E, em alguns casos, com todo respeito, não havia grande mistério. Eu, inclusive, quase peguei pela mão e falei, fazer conhecer, fazer sentir e fazer fazer. E aí, realmente, havia necessidade, se a prova durava 15 dias, 2 semanas, o mínimo razoável é que as respostas não estivessem contidas em algum manual. Por isso que eu acabei me servindo de um decreto aqui da municipalidade de São Bernardo do Campo. De maneira que, eu volto à carga, é importante, inclusive para explicar, houve a devolutiva, eu expliquei aqui as questões para todos vocês, mas houve a devolutiva no próprio sábado pela manhã para os representantes dos grupos, o porquê que cada questão tinha tal ou qual resposta, inclusive porque em algumas circunstâncias eu considerei mais de uma resposta, e há um descompasso entre a nota do Google Classroom e a nota do Enotas de vocês. Por quê? Porque a nota do Google Classroom corresponde ao aproveitamento que vocês tiveram. Então, se a nota foi 50 de 100, a nota tecnicamente foi 5. Mas a maior nota que eu tive de todas as turmas de primeiro ano foi de um grupo que tirou 8,5. Então, o que eu fiz para que os efeitos fossem menos nocivos? A turma que tirou, o grupo que tirou 8,5, eu dei a nota 10, 10 menos 8,5 dá 1,5, e acrescentei 1,5 ponto para todos os grupos, como uma forma de tentar minorar esses efeitos negativos. E aqui eu faço questão de observar vocês. A média de aprovação no nosso curso acaba sendo 7. Então, com toda a franqueza, eu espero que a gente consiga levar esse curso a sério. Contem sempre comigo, com a minha seriedade, com a minha pontualidade, com a minha presença. Agora, realmente, em alguns casos, não digo que em todos, mas vai haver necessidade de um comprometimento maior por parte de vocês. Eu havia dito que o trabalho seria em grupo, mas que nem por isso ele seria uma espécie de farra. E realmente, o resultado, não digo que de todos, mas o resultado de alguns grupos acabou deixando bastante a desejar. De toda forma, eu vejo que tem muita gente saindo da reunião, e é exatamente por isso que eu lanço mão dos slides. Me perdoem a falta de tato, mas é exatamente por isso que em aulas presenciais eu não costumo lançar mão dos óculos, para acreditar que os alunos estão prestando atenção na minha aula. E é exatamente por isso que eu não faço nenhuma chantagem com vocês, como eu sei que alguns colegas meus costumam fazer, de abram as câmeras. Não, nada disso. Eu abro os slides e quero crer que vocês estão prestando atenção naquilo que eu falo. E tenho a certeza de que cada minuto por mim empregado, quando eu falo sobre direito de personalidade, sobre ausência, sobre capacidade de personalidade, ou em cada momento em que eu digo para vocês, puxa, eu não estou contente com o resultado que foi dado, eu não tenho nenhuma alegria em dar nota baixa para vocês. Ao contrário, a nota baixa que eu lhes atribuo é o resultado da minha incompetência como professor. E eu quero dizer aqui a vocês que eu agradeço muito por vocês terem demonstrado, em alguns casos, de maneira bastante enfática, o quão incompetente eu acabo sendo como professor. Não sei o que a gente pode fazer para mudar a metodologia e alcançar resultados um pouco melhores. Bom, nós continuamos amanhã, a partir das 18h40, para dar prosseguimento à análise de direitos da personalidade, uma vez que temos um programa a cumprir, eu não podia hoje fazer tão somente a vista de provas, e vamos falar a respeito das características gerais dos direitos da personalidade e também do regulamento constante dos artigos 11 a 21. Um grande abraço e até mais, pessoal. Até logo.